Bom dia, boa tarde, boa noite, meninos e meninas. Eu sou a Lorena e hoje a gente vai falar de um assunto muito importante que vai estar completando a parte de introdução à genética, a primeira e segunda lei de Mendel, que é o heredograma. Ele é um assunto muito importante na genética e, por isso, ele está sendo abordado no PET na terceira semana, né, da parte de biologia. O heredograma, ele é chamado de genealogia. Eu tenho certeza que vocês já viram uma árvore genealógica, igual está essa aqui na imagem, com os seus avós, os pais, tios e os primos e vocês. O que é essa árvore genealógica? Ela vai estar representando. Ela mostra um cruzamento que pode acontecer entre as pessoas, nós, entre animais, qualquer indivíduo, para a gente conseguir ver algumas características hereditárias, como que ela se desenvolve dentro daquelas gerações. E por que a gente tem, e por que tem esse heredograma? Para que a gente consiga facilitar essa identificação. E como que essa característica vai estar desenvolvendo. Se ela está ligada ao sexo, se ela pode acontecer mais em homens, em mulheres, se ela é dominante ou se ela é recessiva. Então, o heredograma no geral, como eu disse, a gente vai conseguir, ele vai estar ligado a heranças de características, a gente vai conseguir analisar essas características, em uma característica determinada, seja ela qual for, e a primeira coisa que a gente tem que ficar bem esperto é se aquela característica ela vai ser dominante ou se ela vai ser uma característica recessiva. Só que como que a gente vai entender como é que funciona esse heredograma? Ele não é um bicho de 7 cabeças, igual muita gente costuma achar, porque ele tem vários símbolos e que pode confundir um pouquinho a nossa cabeça, mas ele é muito tranquilo de entender. E o primeiro passo para poder entender essa árvore, esse heredograma, a gente tem que saber os símbolos que tem dentro dele, qual que é, o que cada símbolo vai estar representando. A gente sempre vai ter quadrados, bolinhas e esse losângulozinho. O quadrado, ele vai estar representando sempre o sexo masculino. A bolinha vai estar representando o sexo feminino. E quando a gente não sabe se é menina, se é menino, a gente sabe que naquele exercício ele citou que o casal teve um filho, mas não falou se é homem ou se é mulher, a gente vai estar usando esse losango. Então, é quando não há informação sobre o sexo, se é masculino ou se é feminino. Tem uma outra característica muito importante que a gente também tem que entender no heredograma, que é quando que aquele indivíduo vai ter ou não aquela característica principal que a gente quer descobrir, que é a presença ou não da herança. Quando esses símbolozinhos eles vão estar coloridos, significa que há herança ou que ele é afetado. O que seria esse? Significa, então, Lorena, que o indivíduo está doente? Não necessariamente. Ele pode estar representando uma característica. Por exemplo, os indivíduos que têm olhos azuis vão estar todos coloridos. No exercício, a ideia é descobrir como que funciona, quem é que tem, quem deixa de ter os olhos azuis. Então, eles vão estar representados pelos símbolos coloridos. O afetado ou não é com relação a alguma doença, por exemplo, o nanismo, quando a pessoa é muito pequena. Então, ele é afetado ou não com aquela doença. Uma outra parte que é muito importante, que também acontece em alguns exercícios ligados ao heredograma, são esses símbolozinhos que eles têm um risco no meio, que significa que eles são mortos, que ou o sexo masculino, aquele filho daquele casal, morreu, ou a filha morreu, ou você não sabe nem se é menina ou menino, no sexo masculino ou feminino, mas morreu. Então, ele vai estar sempre com
esse riscozinho aqui no meio, mostrando que aquele indivíduo está morto. Uma outra parte muito importante do heredograma que a gente tem que compreender é os casamentos que ocorrem dentro da árvore genealógica, dentro do heredograma. Quando ocorre um casamento, vai estar sempre representado por essas linhas vermelhas. Igual nesse exemplo aqui, o casamento de um homem e de uma mulher, eles são casados, então vai estar mostrando esse riscozinho. Mas a gente tem que ficar atento que é o casamento não consanguíneo. O que seria esse casamento não consanguíneo? É um casamento de uma pessoa com outra família. Por exemplo, é o casamento do seu pai, de um pai com uma mãe, de famílias diferentes. Mas a gente também tem os símbolos que mostram quando o casamento ocorre dentro da família, que, por exemplo, o casamento de primos, que são os casamentos consanguíneos, que são representados por essas duas linhas entre os símbolos. Uma outra parte também do heredograma que é muito importante é quando aquele casal tem ou não filhos. Como que a gente vai saber que eles têm ou não filhos? Eles já são casados, então vai ter o riscozinho mostrando que eles são casados, que eles juntos pode gerar os filhos. Então, juntou, vai ter esse risco juntando o homem e a mulher, descendo aqui e abrindo outros dois parênteses, vamos dizer assim, dois parênteses, mostrando que esses aqui são os filhos. Podem ter muitos mais, isso aí vai depender da quantidade de filhos que tem. Tanto homem, pode ser menino, pode ser mulher. Então, vai estar sendo demonstrado desse jeito. Agora, tem uma diferença para mostrar quando os irmãos, eles são gêmeos. Temos os gêmeos monozigóticos, né, que vão ser sempre do mesmo sexo, que eles vão estar dividindo aquele saco gestacional. Então, eles vão estar representados meio que por um triângulo. Vai ter a faixa, a linhazinha, mostrando que são gêmeos. E o que mostra que são gêmeos monozigóticos vai ser essa ligação entre os dois. E sempre lembrando, né? Se são monozigóticos, vão ser sempre do mesmo sexo. Ou vão ser duas mulheres ou dois homens. Quando já são homens dizigóticos, que são o que a gente chama de bivitelinos, que foram gestados em sacos diferentes, gestacionais, né? Diferentes, eles podem ser do mesmo sexo ou de sexos opostos. Então, eles só vão ter a ligação entre os dois, mostrando que são gêmeos. Não vai ter aquele tracinho igual tem de gêmeos monozigóticos. Tá? Não vamos confundir isso. Uma outra parte muito importante no heredograma, no geral, é que o exercício ele pode pedir um quadradozinho que está no meio aí. Como que você vai saber qual que é aquele quadrado específico que o exercício está te pedindo? Ele vai estar numerando as gerações, geração 1, 2 e 3. Por exemplo, vamos pegar aqui, exemplo, a família de vocês. Os seus avós foram a primeira geração. Então, vai estar representado com o númerozinho 1, de primeira geração. Os seus avós casaram e geraram 3 filhos, 2 mulheres e um homem. Então, os seus, que são o pai de vocês, e os seus tios. Então, eles são considerados como a segunda geração. E vocês, nós, somos considerados a terceira geração, que somos filhos dos pais. E eles numeram sempre os indivíduos para a gente não confundir na hora de um exercício, porque ele pode perguntar sobre se o indivíduo 4 da terceira geração contém ou não aquela característica pedida no exercício. Então, como que a gente vai saber qual que é o quarto indivíduo? Pelos numerozinhos ou contando sempre. 1, 2, 3, 4. Sempre da esquerda para a direita. Pegaram todos esses aí? São os principais
as principais ideias que a gente tem que ter para poder compreender o que é o heredograma. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, pegamos um exercício de heredograma. O que eu tenho que saber? Se aquela característica ela vai ser dominante ou recessiva, olhando o heredograma, por exemplo. Se eu pegar esse primeiro heredograma aqui, a maioria dos indivíduos, ela está colorida. Então, essa característica aqui em específico, ela vai ser o quê? Dominante, certo? Por que ela vai ser dominante, Lorena? Porque a maioria dos indivíduos contém aquela característica. Então, quando a característica aparece muito, quer dizer que ela domina aquela outra característica, que ela domina, que ela é a dominante, que ela está ali por cima de tudo. Então, ela vai se sobressair. Por exemplo, vamos voltar no exemplo dos olhos. É muito raro vocês verem olhos azuis, por exemplo. Então, provavelmente, se a gente pegar a característica de olhos, cor dos olhos, a maioria dos indivíduos aqui tem os olhos pretos, que vai estar sempre dominante sobre o olho azul, que seria esse indivíduo que teria. Olhando aqui nessa árvore, nesse pedaço da árvore, né, do heredograma. Então, seria uma característica dominante aqui. E a recessiva? Quando vocês vão fazer, lembrando lá da aula de primeira, segunda lei de Mendel, quando vocês vão fazer aquele cruzamento, o recessivo, ele aparece mais ou menos. Eu acho que é menos, né? Ele tem a aparição deles é menos. Então, com certeza, essa característica aqui, ela é recessiva. Porque ele aparece dentro desse heredograma, é a que tem menos aparição. Então, essa característica aqui seria recessiva. Se a gente voltar no exemplo dos olhos, igual eu falei, a maioria aqui vai ter os olhos escuros, e esse daqui é o olho azul, que é a característica recessiva, que tem uma dificuldade maior de ter indivíduos com os olhos azuis. Mas vamos trazer aqui para o nosso dia a dia, para a gente, olhando na gente também, além dos olhos. Essa característica, igual tem na imagem, que é dobrar a língua, ela é uma característica dominante. Ela é um gene. Todo mundo que consegue dobrar a língua tem o gene dominante para fazer isso. Eu, por exemplo, tenho gene recessivo, porque eu não consigo dobrar a língua. Já tentei várias vezes, mas eu não consigo dobrar a língua. Então, é uma parte voltada à genética. A maioria das pessoas consegue. Então, ela é um gene dominante. A gente trazendo aqui por outro exemplo, né? Do nosso dia a dia que a gente nunca reparou. Acredito que vocês nunca repararam isso. Que é o nosso lóbulo da orelha. Muita gente tem o lóbulo da orelha separado e outras pessoas têm o lóbulo da orelha junto, preso. Aquelas pessoas que têm o lóbulo da orelha separado é dominante. Quem tem o lóbulo da orelha coladinho no nosso rosto, ele é recessivo. Confere aí em casa de vocês, coloca a mão na orelha aí e descobrem. Vocês têm o gene do lobo da orelha de vocês é dominante ou recessivo? A orelha de vocês é juntinha ou é afastada? Aposto que vocês estão conferindo isso em casa. Confere aí, para vocês verem. Relembrando aqui de novo, o que a gente precisa focar, né? É que seu gene é dominante ou recessivo. E se ela é ligada ou não ao sexo. Como é que a gente descobre se ela é ligada ou não ao sexo? A gente vai descobrir através da coloração das bolinhas. Aquele mesmo exemplo que eu falei dos olhos, a gente pode olhar nesse exemplo aqui. Vamos imaginar que essa bolinha aqui, ela está transparente, igual essa daqui. Ela ficou transparente.
Só os homens estão com a bolinha colorida aqui. E o que a gente pode falar? Que esse gene, essa característica, ela está ligada ao sexo masculino, porque só os homens possuem essa característica. Agora, essa daqui, por exemplo, pegando esse pedaço do heredograma. Só esse homem tem. Nem a mulher, nem outro homem. Então, ela não é ligada ao sexo. Para ter certeza que é ou não ligada ao sexo, a gente olha se a maioria dos homens tem e as mulheres não, ou se só as mulheres têm e os homens e pouquíssimos homens têm. A gente descobre se ela é ou não ligada ao sexo. É tranquilo, o heredograma é mais interpretação e lembrar do significado de cada símbolozinho. Então, é isso, não é um bicho de 7 cabeças, é uma matéria muito tranquila, que focando nas características que eu expliquei aqui, vocês conseguem fazer todos os exercícios de genética voltado ao heredograma. E é isso, pessoal. Até a próxima. Espero que não tenha ficado ridícula.